Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dávila, de Redação, e hoje a gente vai trabalhar com os conceitos e as noções básicas para poder fazer a prova de redação da URGS. Como a gente passa boa parte do ano trabalhando com os conceitos para a prova do Enem, é preciso desconstruir algumas ideias e reconstruir uma nova base em cima para que quando cheguem na redação da URGS, vocês estejam preparados para a forma como a prova se aplica. Claro que entender o conteúdo, ir lá e decorar todos os livros de literatura, todos os conteúdos de português, também é importante saber como a prova funciona. Por isso que vocês devem já ter dado uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, se não foram ver ainda estão perdendo, alguns mapeamentos de prova, algumas formas como a prova se organiza, porque é muito melhor e muito mais satisfatório o rendimento de vocês quando vocês entendem como o corretor pensa, como a prova se organiza, onde as questões vão estar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com redação. Primeira coisa que vocês têm que pensar, como a prova é. Antigamente, ou normalmente, a prova da URGS é dividida em 4 dias e a redação está no dia 2, com a prova de português. Porém, a gente está tendo uma mudança esse ano, devido à pandemia. Então, se antigamente nós tínhamos várias provas com 25 questões e a prova de redação no dia 2, esse ano a prova vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de nós termos 4 dias de prova, serão apenas 2. A redação estará no dia 2, junto com física, biologia, química e geografia. Então, ao invés agora de vocês irem 4 dias lá para o local de prova, só irão 2. E a redação estará no dia seguinte, no dia 2. Vocês terão 5 horas e 30 para fazer a prova e apenas 15 questões por matéria, o que antigamente eram 25. A nota da redação continua com o mesmo sistema. Vocês fazem a prova de redação e fazem a prova de português. Tira-se a média dessas duas provas, soma ela e divide por 2. Então, tu foi lá, acertou 7 em português, tirou 10 na redação, a gente junta isso e divide por 2. A nota da redação é somada a português. Vocês têm a nota individual, mas a nota delas é contabilizada junto. O que a gente tem que pensar na redação? Meu Deus! Se vocês precisam pensar em algo muito importante aqui é título. Pega uma caneta e escreve na mão. Título é obrigatório. Não colocou título na URGS, rodou. Não vai dar bom, vai ter que pensar em como é que vai passar lá pelo SISU. A redação precisa do título. E não é colocar o título em qualquer lugar, vou escrever lá no fim para ficar poético. Não. Existe um campo na parte acima da onde vocês começam a escrever. E esse campo é um quadrado um pouquinho mais em negrito, que é o espaço para o título. Não é como na redação do Enem, que se vocês querem pôr um título, vocês colocam lá na linha 1 e vão começar a escrever na linha 2. As linhas de escrita são somente para a escrita. O título tem uma área específica para a sua aplicação. Além disso, a redação aqui vai ter 50 linhas. Mas o que é importante pensar? Meu Deus, que pânico! Não, a folha está na horizontal, então vocês têm mais ou menos as mesmas 30 linhas do Enem. Só que como a folha está na horizontal, vocês têm 2 colunas que levam a 50 linhas. 30 delas são obrigatórias. Outra coisa, rasuras, retiradas, palavras que fogem da margem são anuladas na prova. Então elas vão comendo espaço. Então se tu for lá, estava desesperado com o tema, cravou a linha 30, cuidado, porque daí tira uma rasura, tira uma palavra que saiu da margem, tira um pedacinho ali que tu riscou. Tudo isso vai tirando pedaços das linhas. Eles vão anulando isso. No fim das contas, talvez tu não chegue às 30 linhas. Então é sempre bom escrever ali umas 33, 34, porque daí te dá uma garantia de que tu não vai perder linhas. É uma dissertação argumentativa, exatamente como o Enem, só que a URGS tem uma variação, que a gente chama de proposta situacional. Isso significa o que, Isa? Isso significa que vocês vão chegar na prova e a proposta não vai ser uma frase num quadrado como está lá no Enem. Vai ser uma situação. Digamos que você
estude na faculdade de psicologia e você está fazendo um trabalho com a sua turma. Existe toda uma situação onde a tua redação está inserida. E para compreender corretamente os passos, é preciso ler toda essa situação. Como funciona a correção? Vocês sabem muito bem que a redação do Enem é separada em 5 competências. Na URGS a gente não tem isso. A gente tem 3 grandes blocos correcionais. O bloco número 1, holística. O bloco número 2, estrutura e conteúdo. O bloco número 3, expressão linguística. Holística é aquela visão superficial do texto. Como se eu pegasse o texto de vocês e desse uma passada de olhos por cima, para perceber alguns erros crassos, ou erros que saltam aos olhos. Isso envolve também a organização. Se eu vejo um parágrafozinho desse tamanho, uma margem deste tamanho, se eu vejo coisas que estão fora de ordem, porque a gente vê isso na holística, do olho. Estrutura e conteúdo, a organização do texto por ordem. E expressão linguística, a qualidade do que foi escrito. O bloco da holística, ele é separado de 4 a 10 pontos. Eles vão subindo e variando de 2 em 2. Vocês não podem pensar que vocês vão ficar no meio termo, é muito raro isso acontecer. Então a gente tem 4, 6, 8 e 10 pontos. Vocês sempre partem do todo e vão perdendo pontos. Não é como se ele começasse a somar. O corretor não pega e diz, ó, aqui tá bom, então 2 pontos. Vocês têm 10. Cada erro que ele acha, ele vai tirando 2. Isso vai muito de como vocês organizam o texto visualmente. Cuidado com parágrafos muito curtos, com margens muito curtas ou muito compridas, textos que saem às margens, aos limites do texto. Cuidem também palavras que se repetem gritantemente. Isso inclui siglas, porque como a sigla fica em maiúsculo, a gente vê ela diversas vezes no texto, a gente não precisa procurar. Ela está ali em maiúsculo para todo mundo ver. Nomes. Esses cuidados que saltam aos olhos gritantemente, sem eu nem precisar me dedicar à leitura. Eu consigo, passando os olhos, perceber 3 vezes uma palavra uma embaixo da outra, uma sigla que se repete 4 vezes, um parágrafo super curto e outro gigantesco. Alguma coisa vai ter errado ali dentro. Eu não preciso nem me preocupar em ler o conteúdo. Quando eu for olhar o que está dentro, eu vou tirar mais ponto de ti. Que aí a gente entra no passo número 2, o bloco de correção de estrutura e conteúdo. Ele é um bloco que vai de 0 a 5. E a gente parte da mesma coisa. Você sempre tem 5. Começou a aparecer os erros, vai perdendo ponto. Ponto número 1. Domínio de tipologia. A tipologia é literalmente se vocês respeitam a dissertação argumentativa da forma como ela deve ser apresentada. Então, se tu não deu muita variada, não usou outros gêneros por muitos textos, se tu não pegou coisas prontas, é literalmente a construção da tipologia. Pensem na C2 lá do Enem. Organização do texto. Se os parágrafos estão bem colocados, se a gente tem um texto que tem uma ordem, tem uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, se a gente percebe que tu entendeu as tuas ideias, tu pensou no que tu queria fazer e conseguiu executar. Desenvolvimento do tema proposto. É um dos mais perigosos pensando no que a URGS faz. Por quê? Como eu disse, a URGS é situacional. O que isso faz? Isso faz com que às vezes vocês só peguem o tema e vão correndo para o tema. Ou que vocês só peguem uma dessas coisas importantes e não trabalhem todas. A gente vai ver aqui um pouquinho de algumas propostas e vocês vão ver que existem vários pequenos detalhes que a URGS cobra. Exatamente para ver quem prestou atenção em toda a proposta ou quem foi lá, procurou o que estava em negrito e saiu escrevendo, porque não quis ler. Então, sim, tem que ler o texto, a proposta por inteiro. E se a melhor coisa das opções que vocês quiserem fazer, peguem a caneta, circulem as coisas que tem que ser feita e coloquem atrás do caderno, para na hora que vocês estiverem fazendo o texto de rascunho, vocês lembrem, ó, eu preciso disso. Quando colocou no texto, dá um check. Disso, check. Não tem problema vocês saírem anotando, anota na mão, anota na classe, anota na testa. Não dá para deixar as coisas passar e perder esses pequenos pontos por bobeira. Por quê? Porque a prova, por mais que ela valha 25, nesse ano 15 pontos, vocês têm 60 pontos gerais para
ganhar. Esses pontos depois passam por uma matemática que vão render os 15/25 pontos que vocês precisam. Então não dá para perder pequenos pontos aqui, porque quando a matemática diminuir a pontuação, às vezes a nota de vocês vai lá embaixo. Qualidade do conteúdo. Se os repertórios que tu colocou, se os exemplos que tu usou, se a forma como tu organizou o texto tem qualidade. Eu entendo para onde ele vai, eu entendo o que tu pensou e realmente as informações que tu traz agregam. Coesão textual. Se as coisas estão organizadas não só por ordem, mas também por necessidade lógica. Se tu colocou as coisas de uma forma que eu compreenda, se elas são coesas e coerentes, se elas fazem sentido e se elas se completam na ordem certa. Investimento autoral. Se tu não foi lá e te abraçou no que estava no texto de apoio, se tu não ficou fixo somente em ideias muito abstratas ou muito comuns. Investimento autoral é literalmente você trazer algo que quando eu olhar para aquele texto eu penso, tá, essa pessoa aqui é realmente mais diferente, ela é singular, ela pensou a respeito do texto. A gente sempre diz, como exemplo aqui, um ano em que a URGS colocou como proposta o clássico da sua vida. Se eu não me engano, não era exatamente essa frase, mas era o clássico da sua vida. E o que aconteceu? Um monte de gente só focou no clássico. E ao invés de citar um livro que era muito importante para si, citou um livro que era muito importante para a literatura. E daí a gente teve 1 milhão de Dom Casmurros, Brás Cubas, que na verdade nem fez tanta diferença para a tua vida. E se via isso no texto. Não tinha autoria. Não tinha nada de diferente. Não tinha uma prova de que tinha sido tu, particularmente, que tinha escrito. Por último, e mais perigoso, expressão linguística. Os erros ortográficos, gramaticais e de sintaxe e morfossintaxe. O que acontece aqui? Se a gente tivesse uma dica para dar sobre esse ponto, além de assistir às aulas de português, escrevam o necessário. Não é porque tem 50 linhas que vocês precisam escrever 50 linhas. Quanto mais a gente escreve, mais propenso ao erro nós estamos. 30 linhas provavelmente contém menos erros que 50. Então, às vezes, fazer as tuas 34 bem feita é muito melhor do que escrever mais 2 parágrafos que tu nem sabe por que tu escreveu, só porque tinha um monte de linha vazia. Aqui são divididos 4 grandes blocos que vocês podem perceber tiram bastante ponto. Cada um deles tem o seu peso, mas eles tiram bastante ponto. Pensem, são 60, que estão 20. E esses 20 são os mais perigosos. Porque se vocês olharem lá embaixo, morfossintaxe, sintaxe, cada erro come um ponto. Então daqui a pouco, 4 erros ali que parecem bobagem, de um uso de uma palavra que você não lembra muito bem o que significa, mas tu achava ela tão bonita, pode ser muito ponto no final das contas. São 4 pontos, às vezes, que tu perdeu de bobeira. São 6 pontos que tu perdeu de bobeira. Pô, uma vírgula que eu ratei, que às vezes é um ponto inteiro por uma vírgula. Então é preciso sim ter muito cuidado. A URGS não é tão cuidadosa com os nossos sentimentos quanto o Enem. O Enem dá uma passadinha de pano, ele releva e pensa, ai, tadinho. A URGS não. A URGS não tem tadinho, até porque vocês têm que pensar que existem cursos que são muito concorridos. Digamos medicina. A galera que está querendo medicina tem 70, 80 vagas disponíveis. E tem 80 pessoas disputando cada vaga. É preciso eliminar. O vestibular não é o Enem. O Enem é um exame de mapeamento. É feito para se ver como o ensino médio está. Com isso, se usou as notas do Enem para a universidade. A URGS não. A URGS é somente uma prova de ingresso. Então, ela precisa eliminar a gente. E uma das melhores formas de eliminar a gente é gramática. Por fim, sobre as propostas. Como eu disse para você, as propostas elas variam as suas abordagens, variam as suas situações e variam a forma como elas querem que você se posicione. Às vezes a prova vai pedir para te falar com um autor. Às vezes ela vai pedir para te falar com um texto. Às vezes ela vai pedir para te ser totalmente impessoal. Às vezes ela vai pedir para que tu te posicione diretamente. Então, de novo, pega a tua caneta, circula tudo o que tu viu que é importante. Terminou de ler? Vira a página do caderno e anota atrás. Não deixem de anotar. Anota na mão, anota na classe, depois tu pede para moça um álcool gel e limpa. Não deixem de anotar.
Um exemplo aqui, ó, vocês vão ver. Após a discussão, ficou decidido que você vai produzir um texto dissertativo sobre as ideias do autor e colocar a sua opinião. Então, ó, tu vai fazer uma dissertação, tu vai falar sobre o que o cara disse e no fim tu vai dar a tua opinião sobre isso. Não é só fazer uma dissertação, não é falar sobre o texto em geral, é sobre o que o autor acha, não é sobre o tema em geral. E não é só falar sobre as ideias do autor, eu quero as tuas ideias também. Então, ó, não circulou, não leu a proposta inteira, vai dar problema. E vocês podem perceber que lá em cima ele vai dizer, ó, na última aula foi lido. Então, em teoria, vocês estão numa faculdade, num colégio, num lugar, e vocês estão como colegas, leram um texto, e vocês podem ver ali no fim do parágrafo, foi feito um debate. Então, ó, tem uma situação. E a partir dessa situação, nós temos uma forma de construir um texto. Segunda proposta, apresente o seu ponto de vista a partir das ideias do jornalista a respeito da MPB. Então, eu li uma matéria de jornal, esse cara tinha uma opinião sobre a MPB, sobre as músicas do Brasil, e eu vou ter que apresentar só o meu ponto de vista a respeito do que ele acha. Então, dessa vez, eu não preciso comentar o que ele disse exatamente. Eu não preciso fazer um resuminho do texto dele. Eu preciso dizer se eu concordo ou não com ele e mandar minha mensagem para ele. Fechado? Leiam as propostas. Circulem. Façam X, corações, o que vocês quiserem. Mas marquem ponto a ponto da proposta. Se ficar coisa para trás, é ponto que fica para trás. A URGS tem 3 tipos de reflexões que ela pede para vocês. Olha o erro aí. Primeiro tipo de tema, ele vai pedir de vocês uma reflexão abstrata. Por exemplo, o que é arte? O que é liberdade? O que é amor? O que você considera amizade? São coisas muito abstratas. Quando a gente pensa, o que é amizade? Amigo. O que é amor? Amar. O que é liberdade? Ser livre. Quando a gente pensa, o termo é muito vazio. E ele vai pedir de vocês um tempo de reflexão. Gastem este tempo. Sônia, mas eu tenho 5 horas e 30 para fazer 10 provas. Gasta o tempo. Confia na gente que vai dar. Confia que vai dar. Você tem aqui vários profs que já mapearam a prova, você já sabe onde está cada questão e tal. Então confia. Gasta o tempo necessário para organizar as tuas ideias. Porque se nem tu sabe para onde tu tá indo, que dirá eu quando for ler o teu texto? Então vocês vão fechar os olhos e pensar, tá, o que eu entendo sobre isso? Digamos que o nosso tema seja amor. O que eu entendo sobre amor? Gastou? Fechou os olhinhos? Feito. Quando eu penso em significado da palavra, dicionário mesmo, o que vem na minha cabeça? Beleza, ó, somou. O que eu acho? O que o mundo em geral acha? Como isso me afeta? Tipo, quando eu penso no amor que eu tenho, o que eu penso? Pronto. Agora vocês começam a organizar o caminho de vocês. Quando essas coisas abstratas, vocês tentarem sair, que nem gramático, que nem dicionarista, desesperadamente, só definindo o termo, vocês não vão chegar a lugar nenhum. A própria redação de vocês vai ficar abstrata. Porque no fim das contas, vocês não refletiram sobre aquilo, não chegaram a nenhuma conclusão. E quando vocês não chegam a nenhuma conclusão, vocês não têm para onde ir com o texto. Segundo, reflexão filosófica. Obviamente, o prof de filosofia é muito mais adequado para falar sobre isso, mas você tem que pensar, normalmente, a reflexão filosófica envolve um evento ou um efeito eventual. O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui no tema que eu coloquei para vocês. O passado contribui para a compreensão do futuro. Normalmente, o filosófico ele é pautado por uma discussão quase que eterna. A gente pode sentar hoje em grupo aqui e discutir sobre as ideias do Sócrates. Não existe uma conclusão. Então, vocês precisam pensar como vocês entendem isso. Por que vocês pensam isso? E por que aquela reflexão parece necessária? Digamos, tá, a gente precisa pensar no passado para compreender o futuro. Ok. Por que a gente precisa refletir a respeito disso? Lembrem, galera, os
As pessoas que organizam a prova, a banca, não põe todos os temas no saquinho, chacoalha no maior estilo Show do Milhão do Silvio Santos, tira e é tema da redação. Existe uma discussão imensa sobre esses temas. Existe uma banca de muitos professores pensando a respeito desse tema. Se eles chegaram àquela conclusão, existe uma necessidade de que você reflita sobre isso. E existe uma pauta sobre isso. Ou seja, existe uma margem onde eles acham que vocês vão se perder. Então, de novo, fecha os olhos, respira fundo, imagina o teu incenso de hortelã aceso e reflete. O que eu acho disso? Por que eu acho isso importante? Como isso pode ser usado por mim aqui como uma forma de reflexão? Por último, reflexão social, que normalmente são temas que se parecem muito com os temas do Enem. E aí você tem que pensar, por que isso afeta a sociedade? Por que esse tema é importante? Como dentro de um ambiente social a gente tem que usar disso? Digamos, vamos usar o tema que está aqui, é uma camarotização da sociedade brasileira. Essa coisa que a gente criou de basicamente criar nichos sociais, em que parece que alguns estão em cima, outros estão embaixo. Por que isso é importante? E se a gente modificar isso, o que acontece? Digamos que agora ninguém mais é super rico, ninguém mais é super pobre. Se a gente mudar esse esquema de camarotização, o que acontece? Então, esses termos mais sociais, eles servem para que vocês comecem a repensar a estrutura da sociedade. E, de novo, é preciso fechar os olhos, imaginar o nosso mantra e pensar. Não saiam escrevendo adoidado. Nossa, eu vi um tema muito parecido com esse lá no cursinho. Não. Devagar. Olha bem o tema, do início ao fim. Nunca vai ser um tema curtinho quando é esse tipo de reflexão. É um tema longo, então vai por partes. Camarotização da sociedade brasileira. Pensei. A segregação. Pensa agora sobre segregação. Pensem por partes. Feito, galera. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. Dá um likezinho no vídeo que é para ajudar bastante a gente. Manda o link para os teus colegas que também estão meio perdidos. Meu Deus, estudei Enem agora, não sei o que fazer com a URGS. As nossas redes sociais estão aqui para que vocês possam seguir e pegar mais dicas. Bebam água, usem protetor solar. Por favor, se puderem, fiquem em casa e se precisar sair, usem máscara. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.